eu não vejo a hora da gente parar de odiar as pessoas por questões políticas e voltar a odiar pelo gosto musical, que é o certo. O certo é odiar pelo gosto musical, entendeu? Não é por questões políticas. Isso. Concordado, ela vai te dar uma higienizada aí. Cada vez Baixou a vibe. Cada vez que eu falo as merda, vai dar uma purificada no... Baixou. Vamos acender o palo do santo. Pegando o gancho que você trouxe da parte feminina. Você acredita que também a música ainda é muito machista? E as dificuldades de ser mulher na música? Traz esse assunto pra nós. Você acha que a música é machista? Pra um caralho. Porra, é óbvio que é machista. Olha, assim, eu acho que a gente avançou muito. Se a gente pegar... Eu fui fazer um especial no Sesc Instrumental Brasil sobre uma violeira sul-pantaneira. Foi a única mulher que saiu na Guitar Player por conta do jeito dela de tocar a viola, que foi a Helena Meirelles. Se a gente pegar uma mulher de 1920, a gente caminhou muito, né? Não tenho nem o que falar, porque ela, assim, ela esperava o pai ir pra roça, os irmãos ir pra roça, subia numa escada para pegar a viola em cima do coisa, ninguém ensinou ela, autodidata, vendo as pessoas tocar. Um dia, na roda de violeiros, ela falou, uma menininha de 9 anos, falou assim, deixa eu tocar. E o tio virou, se você não tocar, você vai apanhar muito. Então, quer dizer, ela teve que, eu falo, meter o pé na porteira para eu estar aqui, né? Assim como a Inesita Barroso, assim como Rita Lee. Nossa, a Inesita Barroso era fantástica, cara. Você vê, bairrista pra caralho. A Inesita, de uma classe média alta, ela tinha que tocar piano, não podia tocar violão, porque tocar piano era coisa de mulher, tocar violão era coisa de boêmio, de vagabundo, de tal. E as duas, a Helena vem de uma classe média, de uma classe social muito baixa, né, pobre, e ela de uma classe alta. Nesse show que está disponível, chama Fabiola Beni e Violeiras Fora da Caixa, tem um documentário feito pelo Sesc, pela TV Sesc, onde eu tenho acesso ao acervo da Inesita Barroso, porque esse acesso é da TV Cultura, né? Então tá a viola dela, todos os discos dela, a fita da cassete, gravado os programas da Rádio USP, sabe? Aquela coisa bem no comecinho. E aí eu tive acesso a uma entrevista das duas. Cretácea. E aí eu fiquei chocada, porque são mulheres que realmente tiveram que meter o pé na porteira. Eu falo sempre essa expressão, porque pra nova geração tá aqui alguém de começou, boas, assim, digamos assim, que não é de boas ainda. Porque se você pegar o line-up dos maiores festivais, o João Rock, pega, quantas mulheres tem nesse line-up? De cada 100 homens, 8 mulheres, 5 mulheres, 10 então, mulheres. Mas eu acho que o rock tem muito mais homem do que mulher hoje. Sim, assim. E sempre, né? E sempre teve. Mas o sertanejo também. Então, mas não é, homens, mas não é uma questão de proporção, assim, pô, não tem tanto porque não tem tanto pra gente chamar. Não, é porque é podado dentro de casa, né? Eu já acho que já é tá, podado. começa antes, olha, não é lá. Eu fiz um mapeamento assim de umas 50, 60 violeiras no Brasil. E aí eu comecei a circular com esse projeto pelo SESI, pelo SESC, etc. Ao ponto de chegar a mulher só conseguir ir tocar se o marido fosse junto. Sabe? Coisinhas assim, a jovem, né? E isso até hoje acontece. Eu não tô falando de agora. Mas assim, do cara tá com ciúme, não deixar ela tocar? Assim, mas eu tem só muito, posso velho, ir tem fazer muito, esse cara. show porque esse meu marido... Mas ó, isso não é exclusividade de mulher, não. Já toquei com muito músico que o cara, se a mulher não fosse junto, ele não podia ir no bar tocar. Mas velho. Então eu acho que a gente ainda... Por exemplo, eu tava no festival... Ciúme não tem sexo, não. Em Presidente Prudente, que é... Grande, É um festival que... Quem fechou foi o... aquela banda de rock pesada, foda. Sepultura! Sepultura, exato. Ai, cara, banda de rock pesado foda. Sepultura! Foda, que show foda. Minha próxima escolha era o Pantera, mas como era do Brasil, eu falei, não, Sepultura. Enfim, e aí, tava no line-up a Karina Burr, com o disco dela, foram as últimas apresentações do Selvágica.
puta disco de rock foda. E aí ela deu uma palestra antes falando sobre a inserção da mulher na música, etc e tal. E ela falou uma coisa só que me clareou tantamente. Ela falou, eu toco conga, né? E todo show meu eu gosto de pôr a conga uma num palco, uma do lado do palco e outra do lado do outro lado. E sempre chegava um técnico de som e juntava as congas no mesmo. E aí ela chegava, depois que ela passou o som, ia fazer o show, as congas junto. Ela falava, what the fuck, né? Por que essas congas estão juntas? Porque eu gosto de tocar com elas separadas. E aí um dia um técnico de som meio que questionou ela, que isso não é jeito de se tocar conga. Mas quem é você conga pra dizer, irmão? Toca junto, sabe assim? Então, daí eu falo, machismo. Deixa eu escolher. Não sufoca o artista. Por exemplo... Mas aí eu fico preocupado com isso. Olha só. Aí eu olhei a minha pedaleira. Meu setup na pedaleira. Ah, mas o delay não vem aí. O delay tem que vir depois do drive. Não, mas se eu quero pôr o delay... Não, mas então... Fabiola, eu não acho que isso... Assim, ó, e aí... É só um toque, é só um jeito. Não. Eu acho que o cara é um idiota. Mas eu não acho que seja machismo, porque o cara faz isso com músico que é homem também. Entendeu? Se fosse um tocador de conga que separasse as congas, o técnico que acha que o negócio tem que estar junto, ele ia chegar lá e ia estar junto. Eu não acho, não tô falando que não exista machismo na música. Tô falando só que nesses casos eu acho que é só a pessoa. É só a pessoa ser idiota. Só babaca. Um amigo meu tocando, num palco um pouco mais alto e tal. O cara no público lá chegou, é um cara que é um guitarrista foda de Uberlândia, todo mundo gosta dele e tal, não sei o que tem. Ele tava no público lá. Todo mundo menos eu. Não, assim, eu não conheço o cara, eu sei quem é porque eu conheço a história, tá? Esse amigo nem toca comigo, mas ele tava tocando. E, cara, o cara chegou lá, ele tocando, o cara chegou e deu um boost no pedal dele, assim, tipo, o cara foi lá e apertou o pedal porque achou que a guitarra dele tinha que estar mais alto. Sabe, assim, o cara foi lá e meteu a mão no... Não mexe, não é teu rolê. Mas eu já vi uma banda tocando, chegou um cara que é técnico de som de uma outra banda e não gostou do som, foi lá, pegou o tabletzinho, cagou no som, eles ficaram 30 minutos parados pra ajustar o som, que o cara que não tava nem lá tocou e a banda já tava tocando fazia 1 hora. Então assim, tem isso também. O cara é babaca. E mais até porque... Fui eu que fiz isso aí? Não, foi o... Era uma coisa que era meio doce, sabe? Põe Olha o roubo dele aqui. Era um cara que foi, ele era meio doce, sabe? É uma coisa meio venena, assim, não sei, não quero pôr pilha nisso. E aí ele chegou e cagou no som, desregulou tudo e depois ficou, não tá bom. Ô, filha da puta! Já tava tocando! Sem você chegar! Peraí. Eu entendo, o que eu queria provocar com você... Eu lembro desse caos. Desativar o modo... O que eu queria provocar em você era mais essa questão assim, se você não der pra mim, você não toca. É o trazer mesmo. Você passou por isso. É puxado, né? Eu queria provocar então, mas acontece, mais essa do que o cara estragar o seu setup. Se acontecesse comigo, eu ia acabar tocando, entendeu? Você ia dar e ia tocar. Ele ia dar e ia tocar, olha só. Não, mas é porque isso é o tipo de coisa que eu acho que assim, cara, é inadmissível. Sim, no começo E não é só era mais com a família, né? Assim, você tem que fazer faculdade pra, tipo, ter alguma garantia na vida. Porque... É legal que a família já sabe que vai dar tudo certo. A família incentiva. Quer fazer isso? Faz. Mas não é melhor você fazer direito também? Só pra garantia. Porra, velho. E você foi obrigado a estudar, então? Fui obrigada a estudar. Você tem uma formação. Porque eu queria fazer música. Você fez letras. Ela falou. Você fez letras. E acabei, né? E compõe, então você tá usando. Não, tem tudo a ver. Mas assim, eu imagino... uma pessoa que o pai ele quer ser músico e o cara tem que fazer engenharia mecatrônica. Imagina, não tem absolutamente nenhuma ligação com artes, né? Não sei o curso, eu tô falando um curso aleatório, mas deve ser bad. Tem uma história de um professor de história aqui de São Carlos, que, cara, é um dos caras com quem eu tive das melhores aulas de história que eu já tive, foi com esse cara. E ele contando que ele queria ser professor de história, o pai dele falou que não, que ele ia ser engenheiro mecânico. Ele formou na Poli, entregou o diploma pro pai e foi fazer história. Eu conheço uma história igualzinha com o pai do cara que ele fosse médico. Só que... Não, e aí ele se formou em medicina. No dia ele se formou, falou, tá aqui, já prestei o vestibular e vou fazer física.
Já passei. Já prestei vestibular, já passei. Não, o cara passou em medicina, é claro que ele ia passar em física, é óbvio. É óbvio que ele ia passar em física. O cara que fez medicina, passou em medicina, não tinha nem que prestar vestibular de novo pra física. Tinha só que matricular. Vai lá e matricula. Vai no dia da matrícula. Vai no dia da matrícula. Reserva a vaga. Gente. Mas eu acho assim que com o tempo eu fui sabendo lidar e isso nunca me afetou de modo negativo, assim, né?